Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu vou falar como você vai entregar uma shadow perfeita para as suas clientes, entendendo o conceito da micropigmentação com o dermógrafo e entendendo como essa agulha aqui vai te ajudar a fazer um trabalho perfeito e entendendo os movimentos principais que devemos fazer para conseguir entregar resultados, sejam eles quais forem, na micropigmentação com dermógrafo. Ou seja, quando você entende o conceito por trás de implantar um pigmento com uma agulha que está implantando na velocidade certa, fazendo os movimentos certos na camada correta e principalmente você conseguindo adequar essa construção de pontilhismo dentro da nossa execução técnica, você consegue entregar qualquer resultado. Desde aquele resultado translúcido, supernatural, quase imperceptível, até aquele resultado mais marcado, aquele resultado mais desenhado, se for o gosto pessoal da sua cliente. Então, a partir de hoje, você não vai precisar mais ficar sofrendo para entregar uma técnica com dermógrafo e criar efeitos diversos com a shadow. E se você ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Fábio Artwork, sou professor e micropigmentador e meu intuito aqui nesse canal é entregar conhecimento científico, domínio técnico e principalmente você dominar a micropigmentação do início ao fim, porque quando você entende os conceitos por trás da execução técnica e por trás de todo o conceito que existe ali, você consegue entregar qualquer resultado na micropigmentação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal e vem acompanhar tudo sobre micropigmentação na prática para você conseguir entregar resultados cada vez melhores na micropigmentação. E hoje então eu vou mostrar como criar uma micropigmentação perfeita. Mas antes eu quero fazer o desenho aqui do quê? De uma árvore. Tá, mas o que a árvore tem a ver com micropigmentação? Nada. Mas desenho tem tudo a ver com micropigmentação, não é mesmo? Por quê? Porque a partir de um desenho é que conseguimos criar uma sobrancelha. O que é a micropigmentação e o que é o desenho que fazemos para fazer a micropigmentação? Quando eu desenho uma sobrancelha aqui, não ficou tão bonito, então no quadro a gente não tem essa prática do desenho nas sobrancelhas. Mas o que acontece? Quando eu coloco uma sobrancelha aqui no quadro, o que eu fiz? Eu interpretei a realidade de como eu sei o que é uma sobrancelha, que não ficou tão legal, e assim como eu interpretei o que é uma árvore e transformei num desenho aqui. Só que o que deixa um desenho com efeito realista num papel tridimensional que realmente parece uma foto de uma árvore? É justamente luz e sombra. É como uma câmera fotográfica registra uma imagem. A partir da luz e sombra e da construção da luz e sombra é que conseguimos uma foto realista. Quando alguém faz um desenho num papel que é realista, que a gente olha e não sabe se é uma foto ou se é um desenho, ele conseguiu interpretar luz e sombra e conseguiu interpretar a realidade de forma tão precisa que parece uma fotografia, que parece real. Então, o que nós vamos entregar na micropigmentação é justamente um trabalho de shadow ou qualquer outro na micropigmentação, interpretando a realidade e criando luz e sombra. Só que a nossa luz e sombra, ela não vem do lápis de escrever, ela não vem do pincel, ela não vem da tinta, ela vem de outras coisas que estão além de um artista plástico, por exemplo, que vai desenhar no papel. Nós trabalhamos com pele, e pele é um organismo vivo. Quando entendemos isso, conseguimos também dominar a ciência que existe por trás da pele, desse sistema tegumentar que é a pele, para entregarmos aquilo que realmente desejamos
para nossa cliente e entendendo fatores sistêmicos, imunológicos para conseguirmos executar a nossa técnica, mas isso é assunto de uma outra aula que eu vou estar explicando para vocês. Hoje a gente vai entender sobre essa pequena peça aqui na ponta descartável, que é a agulha, e como ela vai executar a nossa técnica aí de forma perfeita. Vamos lá então. Quando trabalhamos com o efeito shadow, o que é o shadow? É sombra, a tradução do inglês é sombra. No desenho, a gente trabalha, como eu falei, lá com pincel, lápis de cor, tintas. Aqui a gente vai utilizar agulha e pigmento, que também é tinta, né? O que acontece? Aqui na micropigmentação, com dermógrafo, quando trabalhamos a shadow, a gente trabalha com efeito lá da arte também, que além de luz e sombra que vem da arte, a gente também trabalha com pontilismo. O que é pontilismo? Inclusive, se você der um Google aí na internet, você vai conseguir ver alguns conceitos sobre pontilismo. Existe arte com isso também, que são artistas da arte plástica que trabalham com pontilismo. Eles conseguem criar resultados de desenhos, autorretrato, paisagem, tudo isso utilizando apenas ponto. Ou seja, aquela concentração de pontos vai criar uma profundidade e o espaçamento entre os pontos vai criar espaços de área clara. Então, isso quer dizer que na micropigmentação também acontece. Quando queremos preencher, dar profundidade, dar definição, concentramos pontos. Agora, quando queremos deixar um efeito mais natural, mais degradê, mais translúcido, que é algo que a gente já está acostumado a ouvir, a gente coloca aqueles pontos mais afastados e conseguimos aí ter resultados mais artísticos, mais tridimensionais, porque conseguimos interpretar a realidade, não uma sobrancelha igual para todo mundo, mas uma sobrancelha ideal para cada estrutura presente que a pessoa tem. Por quê? Porque trabalhamos com algo que já existe e melhoramos, e não transformamos do zero e fazemos um carimbo igual para todo mundo, certo? Então, é muito importante entender o conceito por trás de luz, sombra, volume e tridimensionalidade, que é o que faz qualquer arte se transformar em algo belo, algo natural. O que é natural? Algo que existe, algo que foi feito pela natureza, e justamente com a arte conseguimos fazer sobrancelhas também. Então, quando entendemos o conceito de pontilismo e criamos volume, conseguimos criar tridimensionalidade. Agora, quando não entendemos de técnica, não dominamos o nosso equipamento, trabalhamos com efeitos marcados, compactos, artificiais, que não ficam realistas, que não ficam tridimensionais e que ficam mais parecendo algo artificial, pesado, exagerado, do que algo natural. Então, para que isso aconteça, a gente precisa dominar as ferramentas, sejam agulhas, sejam dermógrafos, sejam pigmentos, para que conseguimos entregar o resultado. Só que agora, quando eu não entendo esses conceitos aqui, infelizmente, conseguimos enxergar esses resultados aí no rosto de muitas pessoas que vemos por aí, artificiais, marcados. Por quê? Porque o profissional, às vezes, só se preocupou em colocar tinta na pele e, às vezes, até tinha um desenho bonito, mas não entendia o conceito de luz, sombra, volume e tridimensionalidade, e não conseguiu juntar tudo isso e com pontilismo criar sobrancelhas harmônicas e naturais de acordo com aquilo que a cliente deseja também, porque existem muitas camadas para chegar no resultado. É o que a cliente tem, é o que a cliente às vezes já tinha, é o que a cliente quer, e principalmente nós alinharmos tudo isso com a expectativa e resultado que a cliente deseja, para que não tenhamos problema e conseguimos entregar aquele resultado bonito de se ver, que nos dá orgulho e não arrependimento. Entendido até aqui? Então, a partir do desenho, que isso daqui é o que nós vamos seguir para darmos sequência ao nosso procedimento de micropigmentação, nós iremos trabalhar de que forma?
com movimentos, sejam eles de vai ou de vem. Ah, mas Fábio, eu já ouvi falar que existem movimentos de pêndulo, vai e vem. Eu não gosto desse movimento, para mim eu acho que ele não dá certo quando trabalhamos com agulha de uma ponta, porque um lado ele implanta, no outro lado, quando vem, ele acaba ficando sambando dentro da agulha, fica sambando dentro da biqueira e acaba não implantando o nosso pigmento na camada correta e principalmente às vezes nem implantando, só machucando a pele. Então eu trabalho ou só com movimentos de vai ou só com movimentos de vem, e numa próxima aula eu vou explicar aqui também como é que vamos trabalhar com essa agulha na prática aqui, porque antes aqui a gente vai entregar o conceito por trás de como entender tudo isso na teoria da arte com a Shadow. Então, quando trabalhamos os movimentos, conseguimos concentrar pixels, mas eu preciso ficar limitado a um movimento? Ai, porque eu vi a profissional postando que uma vez implanta na frente, 2 vezes em cima e 3 vezes embaixo. Isso é receita pronta. Pode dar certo para alguns casos? Pode, mas para todo mundo? Não. Por quê? Porque cada estrutura pede um resultado. E quando eu entendo isso, eu vou muito além de só entregar um resultado igual para todo mundo ou ficar engessado numa técnica. Por quê? Porque quando somos artista, nós artistas temos liberdade criativa para entregar o resultado. Mas para isso eu preciso entender as ferramentas, que é muito importante quanto entregar o bom resultado, e às vezes até mais, porque o resultado, às vezes ele até aparece, mas se não tiver esse entendimento por trás da agulha, do dermógrafo, de pele, de estrutura natural, de desenho, a gente não consegue entregar resultado. Então, é por isso que devemos estar sempre estudando para conseguirmos entregar aquilo que queremos e não aquilo que achamos que vai dar certo e na prática, às vezes, não é o que funciona. Então, o que acontece? Como o desenho é a interpretação da realidade, nada mais justo do que entendermos o que existe na realidade daquela cliente e conseguirmos ajustarmos, porque se fosse perfeita, ela não estaria fazendo uma micropigmentação. Então, o que a gente vai fazer? Entender qual é a necessidade da sobrancelha em si. Por exemplo, vamos fingir que a sobrancelha dessa cliente ela é mais ralinha e ela quer somente dar aquele volume para as sobrancelhas para parecer mais cheia. Geralmente as sobrancelhas, de forma geral, elas têm menos pelo aqui na região do início. Então aqui na frente, por que não fica legal pintar muito? Porque pesa, fica artificial, fica algo blocado, aquele desenho saturado, e normalmente faz o teste é na frente das sobrancelhas que fica artificial quando trabalhamos uma pintura muito intensa. Então o que acontece? Nesses casos aqui, a gente consegue trabalhar um volume maior nessa área da base inferior e um volume degradê na parte superior quando é da cliente querer aqui um degradê mais natural, algo mais levinho, se a sobrancelha pede. Porque se tiver pelos mais grossos ou falhas mais evidentes, a gente precisa de uma saturação um pouquinho maior para chegar no equilíbrio dessas sobrancelhas. Então, o que a gente faz aqui? Nessa região, a gente vai concentrar mais pontos. Isso vai ser com mais passadas mais uma do ladinho da outra. Então, aqui a gente concentra pontilismo, bem pertinho. Aqui a gente trabalha de forma mais translúcida, então eles ficam mais afastados. E aqui na frente a gente trabalha translucidez. Translucidez. Quando a gente trabalha essa translucidez no nosso resultado, na frente ela vai ficar super harmônica, como eu já falei. Quando eu trabalho com pixels mais afastados, o que eu preciso entender? Se aqui eu saturo muito com pontilismo, e essa saturação ela não tem que vir da cor, porque quando escolhemos um pigmento muito escuro, a gente já sabe o que acontece. Essa sobrancelha ela pesa, ela fica fria, ela fica artificial. Então,
Na micropigmentação com dermógrafo, a gente precisa de saturar essa cor com mais passadas. E essas mais passadas que eu vou dando no meu procedimento é o que faz esse resultado ficar mais intenso. Mas se for lá e colocar mais cor, mais escuro a cor na pele, muito provável a gente vai estragar o trabalho. Então o que acontece? Aqui na parte inferior eu trabalho com pontilismos mais concentrados, na parte superior das sobrancelhas, mais ou menos, vamos dividir a sobrancelha aqui em duas partes aqui para baixo eu trabalho com resultados mais concentrados e uma parte para cima a gente trabalha com resultados mais de pixels mais afastados, e na frente a gente trabalha pontos muito afastados. Às vezes a gente quase nem coloca nada na frente para justamente não pesar esse início e ficar artificial, porque é aqui que vai entregar que a cliente tem uma micropigmentação ou não. Minha sobrancelha ela tem um pouco mais de saturação, porque é do meu gosto isso, inclusive tem até um lápis por cima. E a frente, daqui você não consegue perceber nada. Por quê? Porque é a frente que pesa e fica artificial. Você consegue ver que tem um desenho, tem um formato, mas você não sabe dizer se é uma micro, se é um lápis, se é uma rena, ou se simplesmente minha sobrancelha é preenchida e alinhada porque eu só fiz um design. E é exatamente a frente que deixa o resultado nas minhas sobrancelhas mais harmônico, e na nossa cliente não vai ser diferente, certo? Então, essa concentração de pixels. Vamos colocar aqui mais uma sobrancelha. Ignore o desenho que esse quadro aqui não está me ajudando. O que acontece aqui? Quando eu trabalho a borda, tem muitos profissionais que gostam de trabalhar com movimento de vai ou de vem, fazendo uma linha superior ou inferior. Só que a linha, ela não é natural. Ela não vai ter um resultado de conseguirmos trazer a interpretação da realidade, porque quando pegamos algo de forma geral, as linhas elas não existem. A linha é algo desenho animado. Quanto mais 3D é o desenho, menos linha ele tem. Quanto mais 3D é o desenho, ele vai ter luz e sombra, e é isso que vai criar um desenho mais realista, mais tridimensional na TV. Por isso que na micropigmentação com dermógrafo, nem em cima nem embaixo, eu faço linhas, porque essas linhas pesam, ficam artificiais e a longo prazo isso fica horrível. Então o que eu faço? Eu trabalho com movimentos de varredura, tanto vai como vem, trabalhando bordas indefinidas com concentração de pontos. Se eu quero uma sobrancelha mais alinhada, eu vou deixar esses pontinhos mais pertinhos. Se eu quero uma sobrancelha mais translúcida, eu vou trabalhar pontos mais afastados. Isso vai ser com pontilismo, movimentos de arraste, seja vai ou vem, mais rápido, mais devagar quando eu quero concentrar. Então tudo isso eu consigo controlar na velocidade da minha mão e na velocidade do meu equipamento, mas principalmente da minha mão. E uma outra coisa que é bem importante, que agora eu estava fazendo aqui, é o pixel. Existe o pixel bolinha, que é o pixel que vai cicatrizar perfeito quando ele estiver na camada correta e não estiver saturado demais ou escuro demais, porque implantou muito profundo. E vai ter o pixel rasgado, que é o pixel que nada mais, nada menos vai ser aquele pixel que vai cicatrizar ou manchado, ou falhado, ou simplesmente vai só criar um processo inflamatório e não vai implantar na camada correta e às vezes vai voltar praticamente sem nada. Então, se eu não estou vendo um pixel redondinho na pele, seja concentrado, seja translúcido, eu infelizmente estou errando na implantação do meu pigmento e ele consequentemente às vezes vai ficar mais feio. Então, por isso que é sempre importante trabalhar a 90 graus da pele, seja nessa região, 90 graus é aqui, seja na parte de cima ou seja aqui. Então 90 graus de acordo com a implantação na pele. Então por isso que é importante a gente cuidar o nosso pixel. Entendido? Agora só recapitulando então para ver se você entendeu. Desenho nada mais é do que a interpretação da realidade. Na micropigmentação, para interpretarmos a realidade de cada sobrancelha, precisamos
criar um efeito com pontilismo, porque é esse efeito que o dermógrafo nos dá, para criar volume, para deixar as sobrancelhas com aquele efeito mais natural de acordo com aquilo que a cliente tem. Quando eu quero uma borda mais preenchida, eu trabalho uma concentração de pontos maior e isso vai me dar com o dermógrafo. Quando eu quero uma base superior mais natural, eu trabalho uma concentração menor, ou se eu quero mais desenhada toda essa sobrancelha, eu vou colocar igualmente a quantidade de pontos. O início, para mim, ele sempre vai ser translúcido, ele vai começar mais escuro e aqui na frente praticamente vai terminar sem nada, para eu conseguir um resultado mais harmônico, mais natural e que não parece micropigmentação. E o meu pixel ele precisa estar redondinho para não manchar o meu procedimento e principalmente movimentos de vai ou movimentos de vem. Eu gosto de trabalhar nessa sobrancelha aqui, que no caso seria a minha sobrancelha esquerda, o movimento, deixa eu ver, o movimento de vem para mim. Que na cliente eu vou estar aqui, eu vou trabalhar o movimento de vem e eu estou aqui. Já nessa sobrancelha aqui, que é a direita, eu trabalho movimentos de vai, sempre levando da cauda para o início dos dois lados. Então, dessa forma a gente consegue entregar só movimentos de vai e quando eu viro por trás da minha cliente, eu consigo trabalhar movimentos de vem para mim, se eu tô da borda, por exemplo, aqui, para a parte superior, mas isso detalhadamente vai ser assunto para outra aula. E se você gostou dessa aula, desse conhecimento que eu trouxe aqui, não esquece, se você ainda não seguiu e já me segue, já compartilha com alguém que tem dificuldade de entender os conceitos por trás de entregar uma shadow perfeita, porque eu tenho certeza que com conhecimento e domínio técnico, você com certeza vai entregar o resultado que você deseja. Então já me segue aqui para você aprender mais sobre micropigmentação e ficar aí com sua técnica perfeita e seus resultados alinhados com aquilo que você deseja entregar.